Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal ZMaker. Nesse vídeo eu vou falar sobre os subprogramas do Mac 3. O subprograma é um programa dentro de outro programa, né? Onde a gente consegue ou repetir esse subprograma várias vezes ou chamar eles em diferentes partes do programa principal. Nesse exemplo aqui a gente vai usar ele para fazer um ciclo de desbaste, né? Então a gente vai colocar ele para se repetir determinadas vezes. Vou mostrar aqui exemplo no torno, mas o subprograma também funciona tanto para o plasma quanto para a fresadura. Então a mesma coisa que eu fizer aqui vai servir para as outras telas também, só que um pouco diferente, né? Que no torno a gente trabalha só com o eixo X e Z. E muita gente me pediu para fazer um vídeo de desbaste parametrizado. Porém, o Mac 3 ele não reconhece os outros comandos da parametrização. Ele só reconhece o básico, que é a cerquilha, e os cálculos que a gente pode fazer usando a cerquilha, né? Então, para isso, a gente vai usar o subprograma e a gente vai parametrizar o subprograma. Porque a ideia da programação parametrizada é fazer peças mais complexas com poucas linhas de código. Então, se os comandos de repetição não funcionar, não teria lógica fazer uma programação parametrizada para desbaste e ter que repetir várias linhas, né? Mas com o subprograma vai resolver isso. Vou mostrar aqui a estrutura do subprograma. O subprograma vai ser um código M, é uma função M. Então, quem não conhece, né, a gente vai ter os G-code e tem os M-code. O G-code é onde a gente dá as coordenadas, né, para movimentação, e os M-codes faz algumas funções, né, e o subprograma é uma delas. Então a gente vai usar o M98, que é para chamar o subprograma, e o M99 é para informar que o subprograma terminou. Então esse aqui, esse M99, a gente só usa quando criar o subprograma. Aí a gente precisa também de outras informações. Quando a gente criar o subprograma, a gente vai identificar ele pela letra O. Então a gente vai botar O seguido de algum número. Podemos botar aqui O1, seria o subprograma 1. E a partir desse O1 a gente começa a escrever o programa. Tipo G0, X0, Z0. Seria para ele ir para 1.0. É só um exemplo, né? Aí o M99 que diz que esse subprograma encerrou. Aí ele vai voltar para o programa principal. E aqui no M98, que é para chamar, a gente vai usar o P1, porque o P é para chamar o subprograma e o número 1 é identificando ele, né? A gente está chamando o programa 1, né? E aqui vai estar O1. Se a gente quiser repetir esse subprograma, sei lá, 10 vezes, aí a gente vai nessa mesma linha colocar Q10. Então esse subprograma ele vai se repetir 10 vezes para poder finalizar. Então essa é a estrutura.
A gente pode colocar um único programa para se repetir várias vezes, ou pode chamar esse subprograma em partes diferentes do código principal. Então vamos criar aqui um código de desbaste simples e vamos parametrizar ele. Vamos começar pelo G90. G90 define a máquina para trabalhar em coordenadas absolutas. Depois vou explicar porque a gente tem que definir antes. Vamos fazer a aproximação. G0 x 26, que seria o diâmetro da peça. Z0. Vamos chamar o subprograma M98. O código eu vou criar O1 mesmo, o sub. Então vamos chamar o P1 e vamos botar para ele repetir 5 vezes. Então Q5. Aí aqui seria o programa principal. Então a gente já encerra ele. M30. Tudo que tiver acima do M30 é o programa principal. E abaixo começa o subprograma. Então a gente vai colocar O1, né, para identificar o subprograma. E aqui a gente vai botar o G91. Porque a gente quer que a cada repetição ele adicione mais 1 milímetro no corte. Então a gente tem que botar o G91, que é o modo incremental, né? Ele não vai mais trabalhar na coordenada da máquina, ele vai trabalhar somando 1 mais 1 mais 1, né? Então é esse G91. Então a gente vai colocar para a ferramenta tirar 1 milímetro. Então G1 x menos 1. Como a gente vai fazer um desbaste externo, então o valor tem que ser negativo. Se fosse um desbaste interno, aí seria positivo. Aí aqui o movimento é em Z. G1 Z menos 25 F100. Opa, não pegou 2. Então, como a gente está no modo incremental, a gente não pode colocar para o Z retornar para o zero, né? O Z ele tem que ir para o 25. G0 Z25. Porque aqui ele mandou a máquina se mover 25 milímetros e aqui está mandando voltar 25 milímetros. Encerra o subprograma M99 e encerra todos os programas com esse sinal de porcentagem. Então esse já seria o código de desbaste, bem simples, né? Onde aqui a gente vai ter o valor de cada passo que vai ser incrementado, vai ser 1 milímetro a cada passo, e aqui a quantidade dos passos, 5, então ele vai incrementar 5 milímetros. Aí esses valores vai depender do material, né, e do diâmetro que a gente quer que a peça fique. Um exemplo, aqui ele está começando em 26, né, e eu estou colocando para ele dar 5 passos de 1 milímetro. Então o diâmetro final vai ser 21 milímetros. Aí a gente vai salvar aqui para a gente ver como é que ficou. Depois a gente vem parametrizar esse código. Salvar, vou nomear como
desbaste sub, salvar. Quando a gente salva a primeira vez, ele não vem para cá, então a gente tem que ir lá buscar o programa de novo. Load, aqui, desbaste sub. Pronto, aí aqui já mostra no simulador e mostra as linhas dos 5 passos. Vou aproximar. Estou aqui com as 5 linhas do desbaste. Então, se a gente quiser 10 passos, então a gente vem em Edit, muda o 5 para 10, salva, e agora temos os 10 passos. Voltei aqui para os 5 passos e vou botar a máquina para rodar, simulando. Pronto, programa já funcionando. Então, com esse programa, a gente já consegue fazer muito desbaste, muita coisa, só mudar alguns parâmetros. Aí, para facilitar, vamos parametrizar esse programa. Então, aqui a gente vai parametrizar 4 parâmetros, né? Que seria esse, o diâmetro inicial da peça, a quantidade de repetições, o valor que a gente quer que tire por repetição e o comprimento no eixo Z. Então, com esses 4 parâmetros, a gente editando ele vai conseguir fazer desbaste em qualquer peça. Então, vamos criar logo aqui os parâmetros. Cerquilha, já vou criar as 4. Vamos nomear como, vamos numerar, né, em sequência mesmo. 1, 2, 2, 3 e 4. Vamos colocar esses valores mesmo aqui nos parâmetros. No 1, vamos colocar o 26. E no lugar do 26, a gente coloca cerquilha 1. Aqui na repetição, vamos usar o 2. Então, 5 no 2. E aqui, cerquilha 2. No passe, vamos botar ele aqui no 3. Menos 1. Cerquilha 3. No Z aqui a gente tem que criar mais parâmetros, no caso, porque a gente vai ter duas informações, ele negativo e ele positivo. Então, para isso, a gente tem que fazer um cálculo matemático para a gente alterar apenas um valor aqui e ele já fazer a alteração aqui nos dois Z.
Então a gente vai criar mais dois parâmetros aqui embaixo. Vou colocar como 10. E 11. Esses dois parâmetros é o que vai vir para cá, né, no Z- e no Z+. Mas aqui a gente só vai mudar um parâmetro só, para não ter que estar mudando dois parâmetros iguais e não haver erro. Então a gente vai fazer um cálculo aqui, uma função matemática. Então, para escrever a função matemática, a gente precisa colocar entre colchetes. Aí eu vou colocar o parâmetro 4, cerquilha 4, dividido por 1. E fecha. Aqui é só para... Nesse caso aqui ele vai manter positivo. E nesse outro a gente vai fazer para ele mudar o sinal para negativo. Aqui a gente bota -1. Aí no 11 o sinal vai ser negativo. E no 10 vai ser positivo. Então aqui no parâmetro 4 a gente só vai digitar 25. Porque esses outros parâmetros aqui que vai definir o número ser negativo. Então, para o Z negativo, a gente vai colocar o 11, cerquilha 11, e para o positivo, cerquilha 10. Pronto, então, quando a gente botar os 25 aqui, essa outra parametrização aqui já vai atribuir os sinais aqui. Então, salvar. Então pode ver que não mudou nada aqui na estrutura do código. Continua as 5 linhas e o mesmo passo. Então para a gente editar, é só editar esses 4 valores. Deixa eu ver, vamos mudar aqui para 10. E a gente pode colocar comentários também para identificar o que é cada parâmetro, né? Então esses tem que estar entre parênteses, que é para poder o programa saber que é um comentário. Então a gente bota aqui número de repetições. Então a gente fez o comentário aqui e pode fazer o comentário para os outros parâmetros também, para depois não esquecer, ou se outra pessoa for mexer, saber o que é cada parâmetro. As 10 linhas. Vamos editar aqui o parâmetro do comprimento do desbaste, para ver se está funcionando certinho. Colocar para 10, salvar, diminuiu o comprimento. Vamos testar também aqui, mudando esse valor para positivo, né?
aqui no negativo, quando a gente bota para rodar o programa, ele começa de baixo, que seria o desbaste externo. E se a gente botar o valor positivo, ele vai iniciar aqui de cima agora, porque seria o desbaste interno. A gente pode fazer mais outro parâmetro também, que é o da velocidade, né? Então a gente coloca aqui cerquilha 5 igual, a gente colocou lá como 100, né? E aqui cerquilha 5. Pronto, então a gente tem a velocidade de avanço parametrizado também. Daqui para baixo a gente não pode alterar o programa. Não alterar. E a gente só altera esses parâmetros. Sim, acabei esquecendo de explicar porque a gente tem que colocar o G90 aqui no começo. Como a gente está trabalhando com o G91 e o início do nosso programa é uma coordenada em G90, se a gente não colocar aqui em G90 e por algum motivo precisar resetar o programa e ele tiver lido essa linha de G91, quando iniciar aqui ele vai estar em G91 e vai para essa posição aqui, que seria o 26, do ponto que ele está. Ele não iria para o 26 das coordenadas da máquina. Então isso poderia gerar um erro. Aí por isso a gente coloca o G90 no início, para caso a gente precise resetar. Em alguma emergência precisa resetar, quando o programa for rodar de novo ele vai voltar para o G90. Caso seria só para isso, uma segurança no programa. Então esse é o programa de desbaste parametrizado com subrotina. Vamos botar aqui o valor 0.5 e vamos botar o número de repetições aqui para 20. Caso aumentou aqui, né, o número de linhas e diminuiu cada passada que vai dar. Então com esse simples programa a gente consegue fazer qualquer desbaste. Vou mostrar aqui outro exemplo de uso também dos subprogramas. É aqui no Plasma, né? Para a gente fazer cada corte desse aqui, a tocha precisa descer até a chapa, fazer o probe, retornar e iniciar o corte. Então esse código do probe eu fiz em um subprograma. E eu só faço chamar ele em cada corte aqui. Nesse corte eu chamo o subprograma, nesse outro eu chamo o subprograma de novo. Tipo, em partes diferentes do código eu chamo o mesmo subprograma. Vou mostrar aqui. Marquei aqui como corte 1, né? Aqui é o posicionamento do programa.
né? Ele vai para o ponto que eu quero fazer o furo. Aqui eu chamo o subprograma e aqui executo o furo. E o subprograma fica lá embaixo. Aqui é o subprograma do probe. Então nesse código eu uso ele 5 vezes e não precisei escrever esse código as 5 vezes dentro do programa. Escrevi ele apenas uma vez e chamei ele 5 vezes para fazer os cortes. Essa é uma outra aplicação do subprograma. É isso aí. Valeu, pessoal.